Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Cheguei para ensinar para vocês mais um modelinho bem fofo de lancheira. Lancheira térmica, bolsa térmica, frasqueira térmica, você pode dar o nome que você quiser para essa lindeza aqui, ó. Que eu vou te mostrar o passo a passo detalhado, porque ela tem um jeitinho diferente. A gente tem como se fosse um canal de zíper, né? Um folha aqui. Só que essa parte, ela tá garradinha aqui com a parte do corpo, mas não precisa se preocupar porque é uma peça assim particularmente fácil de fazer. Com a minha ajuda você vai conseguir reproduzir essa peça aqui. A apostila para fazer uma peça igualzinha a minha, com as mesmas medidas, você consegue comprá-la clicando no primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar esse passo a passo, eu já quero te pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda na divulgação do canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, neste mesmo horário, eu estou de volta com conteúdo novo para vocês. Vamos lá costurar? Para o nosso projeto de hoje, eu vou mostrando para vocês cada parte individualmente ao longo da confecção da nossa lancheira, tá bom? A gente vai começar primeiro pelo bolsinho e pela aba que vai na parte da frente. Ambos aqui tem molde na apostila para vocês, tá? Esses dois aqui, ele tá o molde inteiro, não precisa fazer a união, somente a união do corpo. Pro molde do bolso, a gente vai cortar a medida desse molde uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no material de forro. Eu estou utilizando um bagum, que é o mesmo material que eu estou utilizando de forro na parte interna. Mas pro bolsinho não tem problema usar tecido, tá bom? Pro molde da aba, vocês vão cortar 2 pedaços de tecido maior na volta toda, tanto o comprimento quanto largura, da medida do molde para vocês que tá na apostila, tá? Porque um dos tecidos você vai estruturar com manta, TNT, o estruturador que você estiver utilizando. E no avesso do forrinho, você vai riscar o seu molde na volta toda. Ele tá riscado aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele tá riscado na volta toda. Porque para essa aba aqui, eu vou posicionar assim, ó, direito com direito. E vou passar uma costura em cima da marcação desse meu molde aqui, tá? Porque eu preciso da minha aba do mesmo tamanho que ela tá aqui, tá bom? Então, pra aba é assim que a gente vai fazer. Pra esse bolsinho, pra essa aba, a gente também vai precisar de um parzinho de botãozinho Rita, tá? Eu vou começar costurando o meu bolso, vou colocar assim, ó, o direito do forro em contato com o direito do material principal e vou fechar essas duas laterais maiores aqui. As pontas aqui não precisa, que é por aqui que a gente vai desvirar, tá bom? E essa margem de costura aqui, ela é de meio centímetro. Já vou aproveitar e vou fechar minha aba também. Prontinho, bolso e aba finalizada. Vocês viram que eu cortei com a minha tesoura de picote e fiz o pesponto, né? Desvirei e pespontei a minha aba. E ela vai ficar desse jeito, você pode reservar. E o molde do bolsinho, aqui a parte do bolsinho, eu desvirei e passei o pesponto somente na parte de cima. Aqui embaixo, como a gente vai costurar esse fundinho aqui no corpo da peça, você não precisa costurar por enquanto, tá bom? Pro corpo da minha peça, eu tô aqui com ele já grandão, que eu cortei uma vez no meu tecido principal, estruturei com manta e TNT junto. O molde do corpo, ele tá dividido assim, ó, em 6 partes. Tem essa parte do meio aqui, que tem molde A, molde B, molde C e molde D, que vocês vão encostar um molde no outro sem sobrepor, tá? Não pode sobrepor em hipótese alguma. Encostou, fez a união, aí passa uma fita prendendo essas 4 partes aqui. O molde E e o molde F são essas orelhinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem uma orelhinha aqui e uma orelhinha aqui. Você vai pegar esse molde, vai cortar ele e no centro dele certinho você vai alinhar com a junção aqui de um molde com o outro, tá bom? Aí no final você vai ter assim, ó, esse molde inteiro desse jeito, o corpo completo com essas duas orelhinhas aqui. Tem que lembrar de não sobrepor, tá? Você vai somente encostar um molde no outro, senão dá errado depois. Então, o molde A no molde B, esses dois aqui no molde C e no molde D.
O molde E, ele vai aqui e o molde F, ele vai aqui. Esses dois aqui, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, se por acaso na hora de fazer a união você, por acaso, trocar, inverter a ordem deles, não tem problema. Só que tem que ser alinhado com o centro desses dois moldes aqui que você fez a união, pra dar certo no final. Tá com o molde inteiro? Vocês vão fazer do jeito que eu mostrei pra vocês. Cortar uma vez tecido principal, cortar uma vez na manta, uma vez no TNT pra fazer a estrutura. Esse mesmo molde aqui, vocês vão cortar ele uma vez no seu bagum, tá? Eu não tô com ele cortado aqui, mas precisa também uma vez no tecido de forro. Como a gente tá fazendo uma lancheira térmica, o ideal é que seja um material impermeável, tá? Colocar o forro por dentro, só se você for fazer uma bolsinha simples sem ser impermeável. Fez bolsinha térmica igual eu tô ensinando, coloque um bagum na parte interna, tá bom? Bagum. Eu vou deixar um nome aqui porque tem gente que tem dúvida, às vezes não entende o nome, né? Mas é bagum. Vou deixar aqui na tela pra vocês, caso você quiser procurar pra comprar, tá? Esse mesmo molde vocês vão cortar uma vez na sua manta térmica. No meu caso aqui, um Etaflon, que é uma manta que segura a temperatura, tá? Seja ela quente ou fria. Esse Etaflon, vocês vão cortar 1 centímetro menor na volta toda, tá? Então, você risca o molde completo no seu Etaflon aberto, desse jeito, com ele pronto. Aí, você vem marcando 1 centímetro pra dentro e vem e corta 1 centímetro menor, inclusive nas curvinhas. Por que a gente vai cortar ele menor? Porque facilita na hora de costurar. O Etaflon, ele é um material que a gente não pode ficar fazendo furo nele, senão ele perde a funcionalidade dele, tá bom? Então, quanto menos furo, melhor. E facilita para poder costurar também, porque diminui a quantidade de camadas aqui nos cantinhos, tá bom? Então, o Etaflon é o único que você vai cortar 1,5 centímetro menor na volta toda. E para esse corpinho aqui, a gente também vai precisar da medida no canal do zíper. Eu deixei para vocês o molde também, tá? Dividido assim, tá? Pela metade, ó, dividido. Vocês vão encaixar um do ladinho do outro, sem sobrepor. Faz a união e risca uma vez tecido principal, uma vez no bagum, uma vez na manta, uma vez no TNT, tá? Nos estruturadores que você quiser. E também 1,5 centímetro menor na volta toda no Etaflon. Tá bom? Tá tudo explicadinho pra vocês no molde, é só prestar atenção, tá bom? Com o molde assim, ó, estruturado na manta, sem colar o Etaflon, eu vou pegar o nosso bolsinho, que foi o que a gente acabou de fazer. Vou pegar a minha reguinha aqui, ó. E vou marcar 0,5 centímetro pra cima, tá? Tá vendo aqui, ó, essa lateral aqui, que ela vai presa aqui na lateral. Então, a gente vai marcar dessa linha aqui, ó, aqui, vem direto e emenda com essa aqui. Emendando isso aqui tudo, a gente vai marcar 0,5 centímetro, tá? Desse limite aqui pra cima. Aí, você vem com a sua canetinha fantasma e faz uma marcação bem generosa aqui, pra gente se guiar. Vocês não vão conseguir visualizar porque o tecido é cheio de estampa, mas tem que fazer essa marcação, ela é muito importante, tá? Esse molde aqui do bolsinho, eu deixei ele maior na largura, questão de 1 centímetro só pra facilitar essa costura, pra não faltar material lá na frente, né? Porque pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar centro com centro, vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar o meu bolsinho aqui, o fundo do meu bolsinho na marcação desses 0,5 centímetros que a gente tinha feito. E aqui eu vou passar uma costura bem na bordinha pra segurar. Vou passar uma costura na bordinha, bem na beiradinha, e vou passar mais uma só pra reforçar essa costura, tá? Pra prender esse meu bolsinho. Aí, em seguida, a gente pode fechar as duas laterais, que esse bolsinho já vai estar preso na nossa peça. Bolsinho costurado aqui no corpinho, ele vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai pegar a nossa abinha, vai encontrar o centro dela e vai fazer uma marcação bem generosa aqui em cima, pra gente se guiar pra prender essa aba bem no centro pra ela não ficar torta, tá? Marcação feita aqui no centro, marquei o centro da minha aba, marquei o centro daqui.
Agora, a gente precisa posicionar a nossa alça de mão. A gente tem duas alças de mão. Essa aqui minha, ela tem 2 centímetros de largura, tá? Que eu cortei uma tira de couro montana. Mas você pode usar alça chique, não tem problema não. Só que a gente precisa prender ela junto com essa aba aqui agora, pra dar acabamento nela aqui na frente, tá? Encontrei o centro do meu material principal. Da base aqui pra baixo eu marquei 4 centímetros, fiz uma marcação. Do centro pro lado eu marquei mais 4 e do centro pra cá também marquei mais 4 centímetros, tá bom? Essa minha alça aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a ponta dela, vou encaixar aqui, ó, nessa marcação dos 4 centímetros, que é do centro pra lá 4 centímetros, eu vou marcar vou colocar da marcação pra fora a minha alça, tá? Aí eu vou posicionar ela aqui por cima da minha marcação e vou passar a minha costurinha aqui de segurança. Prendeu aqui, você vai pegar a outra ponta dela, vai colocar assim, ó, o avesso dela virado para baixo, com contato com o material, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou posicionar ela na outra marcação dos 4 centímetros, da marcação pra cá, pra fora, tá? E vou passar uma costura de segurança também. Alça costurada, né? A costura de segurança. Eu vou pegar a minha abinha e vou posicionar ela aqui, ó, em cima, alinhando com a marcação central. E vou alinhar ela com a marcação que eu tinha feito aqui dos 4 centímetros, tá? Aí, eu vou alinhar aqui, ó. Alinhar o centro bem certinho pra não ficar torto. Vou alinhar com a marcação dos 4 centímetros com a aba desse jeito, com o direito dela virado pra cima desse jeito. Aí, eu vou passar uma costura de segurança aqui em cima, tá? Bem na beiradinha. Costura inicial feita, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa minha aba aqui por cima, ó. Vou jogar ela aqui pra cima e aqui eu vou passar uma costura por cima da minha aba, já com a margem de meio centímetro pra dar acabamento nesses fiapinhos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou puxar aqui pra cima e vou passar essa costura por cima do meu material pra dar acabamento nessa alça. Feita essa costura aqui, depois eu vou vir e vou fazer a aplicação de um rebite aqui, ó, bem em cima da minha alça, pra não forçar a costura, porque senão pode ser que essa alça rasgue aqui, né, na costura com o tempo. Então, eu vou colocar um rebite pra firmar essa minha alça no lugar. E vou fazer a mesma colocação aqui, tudo exatamente igual, 4 centímetros pra baixo, do meio 4, do meio pra cá mais 4. Posiciona a costura. A diferença aqui é que eu vou pegar outra tira de couro montana com a mesma largura dessa alça de mão aqui e vou posicionar assim por cima pra dar acabamento. Aí eu vou e posiciono um rebite também. Vocês vão acompanhando aí comigo, tá? E assim que eu terminar, eu mostro bem de pertinho pra vocês como que ficou. Prontinho, ó, já finalizei aqui as minhas alças. Eu vou mostrar aqui a parte de trás como que ficou. Ó, eu coloquei, costurei, vim com essa tira de acabamento por cima, passei uma costura, ó, desse lado e desse lado aqui, pra prender no meu material, e fiz a aplicação de 2 rebites, ó, que é pra firmar essa alça e não forçar a costura aqui embaixo. A mesma coisa eu fiz aqui na minha aba, tá vendo? Ó, vim aqui e prendi com 2 rebites, isso tudo antes de colar o Etaflon, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar o meu Etaflon e vou colar assim, ó, essa parte da espuminha em contato aqui com o meu avesso do meu material, né? Junto com a minha manta, com o TNT que eu tô usando aqui. E pra fazer a colagem, você pode usar cola de contato, eu vou usar essa aqui que eu tenho, ou então pode ser aquelas colas em spray pra tecido também, tá? Eu vou utilizar essa daqui de contato, que é a única que eu tenho aqui agora disponível, então eu vou fazer a colagem e volto pra gente dar continuidade, tá bom?
Aí você vai colocar assim, ó, a espuminha em contato aqui com o seu TNT, tá? Se você estiver utilizando TNT. Prontinho, já colei o meu Etaflon aqui no meu TNT, a cola já secou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu bagum, eu cortei um quadrado bem grandão aqui, ó, que cabe o meu corpo da minha peça todinha. Eu vou colocar assim, ó, o Etaflon em contato com o avesso do meu bagum e vou costurar na volta toda com uma costura de segurança, tá? Em seguida eu vou refilar todo o excesso de bagum que tá sobrando pra gente dar continuidade. Prontinho, costurei o meu bagum na parte interna, já refilei os excessos. Agora a gente vai fazer o nosso canal do zíper para finalmente fechar a nossa peça na volta toda. Já aproveitei para dividir o meu canal do zíper no meio, tá? Então eu peguei o meu molde e dividi ele no meio certinho. Eu tenho aqui duas tirinhas de Etaflon que eu vou fazer a colagem aqui por dentro depois, tá? E ele é menor também, ele tem só 3 centímetros de largura pelo comprimento que eu vou precisar aqui. E eu tenho um pedaço de bagum aqui bem grandão pra poder fazer a união separado do jeito que a gente sempre faz. A gente vai costurando o bagum individualmente e vai refilando o excesso pra usar do outro lado, tá bom? Eu vou utilizar um zíper de número 5 e 2 cursores aqui pro meu canal do zíper. Mas se você não quiser utilizar 2 cursores, pode colocar só um também, não tem problema. Eu vou colocar 2 meia argolas assim, ó, aqui na lateral do meu material, que é pra colocar, ter apoio pra colocar alça com regulagem de altura, tá? Eu vou fazer uma alcinha maior no final, mas não é uma alça com regulagem, mas você pode adaptar e colocar alça grande também, não tem problema não. Só que já aproveita para colocar essa meia argola aqui na hora de fechar, porque se por acaso a sua cliente pedir essa alça com regulagem de altura, mesmo que seja uma peça de pronta entrega, você tem a possibilidade de prender essa alça com regulagem de altura na sua peça depois de pronta, tá? Então vamos lá costurar. Eu vou pegar aqui, ó, aonde eu fiz o corte, aonde eu cortei, eu vou costurar o meu zíper. Vou colocar o direito dele em contato com o meu tecido e vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina. Feita a costura inicial, a gente vai colocar o zíper aqui, ó, em contato com o bagum, desse jeito, e vai passar mais uma costura aqui pelo lado da manta, tá? Feita essa costura, a gente vai pespontar esse material principal aqui. Então, puxou o zíper pra cá, a gente vem e faz o pesponto aqui, tá? Antes de fechar aqui na lateral, a gente vai encaixar a tirinha de Etaflon que a gente cortou. Que eu até perdi ela aqui, nem sei onde que foi parar. Ah, achei. A gente vai colar essa manta de Etaflon aqui, ó, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Só lembra de fazer esse pesponto por enquanto. Faz o pesponto aqui e espera pra eu mostrar pra vocês como que você vai colocar essa tira de Etaflon aqui dentro. E antes de fechar esse comprimento todo aqui que tá aberto, eu vou pegar a tirinha de Etaflon e vou fazer a colocação dele aqui, com o brilhante dele aqui virado pra baixo em contato com o bagum, tá? Aí deixa essa diferença aqui, ó, de 1 centímetro aqui da pontinha e aqui também. Essa minha aqui tem 3 centímetros, então, a hora que eu encaixar ela aqui por dentro bem certinho, ela vai ficar no limite certinho, tá? Então, a gente vem fechando aqui no comprimento todo e já pode refilar o excesso de bagum que tá aqui do lado. Feita essa costura aqui, a gente vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado, tá? Tudo exatamente igual. Prontinho, o canal do zíper costurado aqui. Agora eu vou posicionar os meus 2 cursores aqui, ó. Vou posicionar um do lado de cá e um do lado de cá. Os dois se encontram aqui no centro, tá? Vocês podem perceber que eu deixei esse molde aqui, o molde do canal do zíper, mais largo um pouquinho do que a lateral onde ele vai costurado, né? A parte
que seria a parte do fundo do nosso folho da nossa peça. Por quê? A lateral que eu falo, a largura aqui, tá? Tem gente que usa o calcador do jeito que eu faço aqui pra costurar o zíper. E tem gente que usa o calcador pra zíper, que é aquele fininho. Eu particularmente não gosto do outro, porque eu acho que na hora de costurar, pespontar, o canal do zíper ele acaba perdendo medidas na largura, ele acaba ficando menorzinho. Então, eu deixei uma largura maior um pouquinho, pra todo mundo conseguir se adaptar e fazer essa peça sem dificuldade, pra não precisar ficar perdendo o material e refazendo de novo. Então, finalizou aqui o seu canal do zíper, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu canal do zíper, vai vir aqui e vai colocar assim, ó, aqui nessa orelhinha aqui, ó. Você vai alinhar e vai ver se deu certinho. Tá vendo aqui que o meu sobrou, ó, sobrou um pouco aqui e sobrou do lado de cá. Por quê? Eu uso o calcador aqui, como eu uso esse tipo de calcador, a minha margem de costura aqui, no finalzinho, ele vai ficar certinho com o mesmo tamanho que tava só com o tecido, mesmo costurando, acrescentando o zíper aqui no meio. Então, eu deixei essa diferença aqui no centro, tá? Eu deixei essa largura maior no canal do zíper, pra você ter margem pra refilar o seu material na hora de costurar isso aqui, tá? Depois, imagina se você chegou no final do canal do zíper, tá assim, faltando um pedaço, ó. Já pensou? Faltando um pedaço do canal do zíper. Aí você vai ter que descartar isso aqui pra poder mexer. Pra poder descartar isso aqui e refazer de novo. Porque se você for tentar diminuir aqui, aí vai bater diferente, vai mudar completamente a sua peça, tá? Então, a margem a mais que tá nesse canal do zíper aqui, se caso o seu tiver sobrado agora, é pra isso que eu deixei, tá? Pra todo mundo conseguir fazer. Porque antes refilar do que faltar material. Faltar é muito pior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o centro aqui e vou encontrar o centro do lado de cá. Aí, eu vou alinhar aqui, ó, o meu canal do zíper, vou alinhar e vou refilar. O que tá sobrando aqui, eu vou refilar um pouquinho de cá e um pouquinho de cá, pro meu zíper ficar alinhado com o centro aqui, tá bom? Essa parte aqui agora, ela é muito importante para ele ficar alinhado. Se por acaso você quiser que esse zíper fique um pouquinho mais aqui pra beirada, tem problema não, você pode mexer também, pode jogar o zíper mais pra cá, mais pra lá, não tem problema. Só que pro zíper ficar alinhado, você tem que alinhar aqui no centro, tá? Eu vou ver aqui como que eu vou fazer, se eu quero ele mais pro meio, se eu quero ele mais pra beiradinha, e mostro pra vocês. Mas você pode refilar do jeito que você quiser, tá bom? Eu só deixei essa diferença porque tem gente que costura com aquele zíper, aquele pezinho de zíper menor, e ele tira a medida da peça na largura do canal do zíper. Eu já costurei com aquele pezinho do zíper e eu particularmente não gosto. Eu gosto de costurar com esse aqui mesmo, tá bom? Eu vou refilar e volto pra gente fechar a nossa peça. O canal do zíper refilado e eu acabei jogando o meu zíper mais pra frente, ó, tá vendo? Eu vim aqui, ó, do lado da minha aba, né, do lado do meu bolsinho, joguei o meu zíper mais pra cá, ó, alinhei ele aqui, ó, tá vendo? Alinhei ele aqui atrás e joguei o excesso todo pro lado de cá. Aí eu refilei, porque a hora que eu fechar a minha peça, esse meu zíper vai ficar mais na beiradinha, não tem problema, eu fico com um layout diferente, tá bom? Mas aí você pode centralizar, não tem problema nenhum. Vou fazer o seguinte, a gente vai começar a fechar a nossa peça aqui. E como eu falei pra vocês, o meu zíper eu deixei ele mais pro lado da frente, né, mais pra frente da peça, então eu vou colocar o lado menor do meu canal do zíper virado aqui pro lado do meu bolsinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, direito com direito, e vou usar agora muitos grampinhos pra prender esse meu canal do zíper. Eu vou colocar direito com direito e vou prender aqui, ó, bem firme. E antes de passar essa minha costura, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas meia argolas aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês no início do vídeo que eu já tinha com ela? É um pedacinho de retalho de tecido, tá? Que eu dobrei e passei aqui por dentro e foi a aplicação de rebite aqui, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Essa minha meia argola, ela tem 1,5 cm aqui de largura, tá? Então, eu não vou deixar a medida de largura pra vocês, porque cada um vai usar uma meia argola de um tamanho diferente. Então, aqui pra dar a volta, pra ficar um tamanho bom, são 6 centímetros de altura. A largura vai ser de acordo com a meia argola que você estiver utilizando. Eu vou encaixar ela aqui por dentro
e vou deixar ela alinhada com o meu zíper. Aí agora eu vou passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro, tá? Que foi a margem que eu deixei, que eu calculei para esse projeto. 1 centímetro de margem aqui. Costura feita aqui de união. Agora a gente precisa fazer acabamento aqui com um pedacinho de retalho de bagum. Porque essa peça aqui não tem aquele acabamento que a gente faz, que a gente posiciona o forro com forro, costura e fica embutido não, tá? Eu vou pegar aqui um retalhinho de bagum. Eu tinha falado pra não cortar o zíper, né? Mas a gente vai ter que cortar, porque eu esqueci desse detalhe. Então, ó, vem aqui, corta seu zíper. Tem que cortar, tem jeito não. Aí eu vou selar também e vou fazer o acabamento com bagum aqui, tá? Como se fosse viés. Mas se você quiser utilizar o viés também, o viés pronto, o viés boneon, pode também, não tem problema, tá? Selei pra não desfiar e vou fazer o acabamento aqui, ó. Prontinho, o acabamento feito aqui, ó. Eu vou cortar esse excesso de bagum aqui, que é o jeito que eu costuro o meu viés. Porque eu não dobro ele aqui atrás, não. Eu só sobreponho ele, passo a costura e corto o excesso. Antes de fazer a costura de cá, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Eu já mostrei algumas vezes aqui, porque eu sempre gosto de conferir tudo pra ver se tá certinho, pra não precisar ficar desmanchando peça e refazendo as coisas, que eu detesto desmanchar uma peça. Eu vou fazer como se a gente estivesse já fechando o corpinho dela, tá? A gente vai pegar aqui, ó, esse subaquinho aqui, ó, essa lateral aqui, e a gente vai juntar as duas assim, ó. Vai vir aqui e vai juntar assim, ó. E vai prendendo tudo na volta toda, como se a gente estivesse prendendo folha aqui agora, tá? Só que essa parte do fundo tá presa no corpo da peça. Aí a gente vai alinhar tudo até chegar lá do outro lado, ó. Fica difícil de vocês conseguirem ver porque a peça é grande. A gente vai alinhar tudo lá pro outro lado, vai puxar essa outra perninha aqui e vai ver se tá batendo certinho aqui. E o que sobra aqui, e o que vai sobrar aqui vai ser realmente só os 1 centímetro de margem que a gente costurou, né? 1 centímetro aqui e 1 centímetro do lado de lá. Então, prender isso aqui agora é muito importante pra você evitar ficar desmanchando peça depois, tá? Mas se você não tiver nenhum problema em ficar desmanchando, aí você pode logo costurar de uma vez. Mas isso pode acontecer por causa de margens de costura, tá bom? Às vezes risca um pouquinho maior, a gente não percebe, isso é bem normal. Então, o ideal é que você perca um pouquinho de tempo aqui prendendo, para evitar de você perder um tempão depois desmanchando peça. Então, a gente vai alinhando tudo aqui, ó, na lateral, até chegar lá do outro lado. Tá vendo, ó? Prendi tudo na volta toda. E o que sobrou aqui foi só a minha margem de costura, 1 centímetro de cada lado, tá bom? Mas se por acaso sobrar alguma coisa, você pode refilar aqui no seu canal do zíper, tá? Refila o seu canal do zíper. Por isso que a gente deixa pra costurar essa meia argola agora depois, tá bom? Então, eu vou olhar direitinho, o meu tá certinho, então eu já posso logo de cara costurar lá do outro lado, tá bom? Então, isso aqui é só uma prevenção que a gente faz para evitar dor de cabeça depois, tá bom? Então, façam isso, vai por mim, faz isso aqui que é muito importante. Agora, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui desse lado de cá. Tem que cortar o zíper, né? Porque ele atrapalha a gente nesse momento. Com o canal do zíper fechado, ó, dos dois lados, já fiz acabamento com viés aqui e já fiz aqui também. Agora, a gente pode unir as duas partes e costurar. Prendi tudo na volta toda. E essa costura que eu vou passar aqui agora, ela é com a margem de meio centímetro, tá? 1 centímetro foi somente aqui na parte de cima, pra poder unir essas duas partes aqui, tá? O corpinho, né, com o canal do zíper. Essa costura da borda, né, da lateral e aqui em cima também é de meio centímetro, tá bom? Se você quiser usar a margem de costura da sua máquina, se caso você tiver numa doméstica, não tem problema. Só não pode ser muito mais do que isso, tá?
Costura feita na volta toda, já vou aproveitar para fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui, ó, com esse bagum, tá? Mesma coisa. Prontinho, ó, acabamento feito aqui na parte interna, né, com o bagum. Agora eu vou repetir o mesmo processo, tudo exatamente igual com essa parte aqui, tá? Só dobrar, costurar e fazer o acabamento com o bagum. Eu não vou mostrar essa parte aqui agora, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Então eu já vou fazer esse acabamento aqui, que é a mesma coisa, vocês já viram, você faz a mesma coisa aí, tá bom? E já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final da nossa peça. Finalizei a minha peça, coloquei o meu botãozinho Rita aqui, só falta colocar a minha etiqueta, eu vou ver aonde eu vou costurar ela aqui agora, tá? Vou ter que costurar a mão porque não dá pra costurar na máquina mais. Então esse é o resultado final, já deixei as minhas argolas aqui, eu vou ver se eu faço mais uma alça grandona aqui, vou cortar mais um pedaço, ver se eu consigo fazer ela com regulagem de altura, mas é alça bem simples de fazer. Então esse é o resultado final da minha peça, é uma peça bem simples de fazer e bem sofisticada. Ficou com um tamanho muito bom, ela ficou, ó, com 20 centímetros de altura, 9 centímetros de profundidade e 25 centímetros de comprimento. Então essas são as medidas finais dessa nossa lancheira térmica. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, não vai embora sem deixar o seu joinha, que ele é muito importante, ajuda na divulgação do canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, neste mesmo horário, eu estou de volta com conteúdo novo para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!